Meu nome é Jennifer, como o Vinícius falou, e eu vou começar contextualizando um pouquinho vocês sobre os testes de desempenho, né, da avaliação funcional, e depois eu vou falar um pouco sobre os testes mais para os músculos ali do grupo muscular do tronco. Depois, Bel e Raíssa vão continuar falando sobre os membros superiores e inferiores. Então, primeiro o que a gente tem que saber é o que são os testes de desempenho, né? É a primeira pergunta que a gente faz. E os testes de desempenho são de aplicabilidade prática, ou seja, eles vão reproduzir tarefas e gestos específicos, gestuais do esporte, né? Então, eles não vão fazer movimento, não vão fazer algo para testar uma estrutura específica, mas vão fazer movimentos globais para testar um membro completo, uma estrutura completa. Então, eles não são como o teste de gaveta anterior, por exemplo, que vai testar o LCA. Eles vão ver tanto a estabilidade do joelho e tornozelo em conjunto, ou então do ombro e cotovelo em conjunto. Então, eles são testes de aplicabilidade funcional. E ele tem boas contribuições para a gente, porque ele pode até monitorar o nosso desempenho, ou o desempenho do atleta, do paciente, no caso. Então, a gente pode fazer ele na avaliação, depois repetir ele na reavaliação e ver como foi que o atleta teve sua evolução. Mas também ele pode participar da tomada de decisão clínica. Então, a gente pode fazer ele para saber em que a gente precisa focar mais. Às vezes, por exemplo, teve um paciente do passe que a gente fez os testes de força nele, que é um dos testes especiais, os testes de força nele, e para ele deu tudo 5, deu tudo ok. Mas quando a gente fez os testes funcionais, a gente percebeu que ele estava com um déficit de estabilidade e de resistência. Então, a gente acabou direcionando nossa conduta de acordo com o teste funcional, que testou o membro todo. E também ele pode fazer previsões de lesões, então ele pode ser usado em atletas que se veem saudáveis, mas a gente pode fazê-los para a gente saber onde é que tem um déficit maior e poder prevenir essas lesões antes delas acontecerem. A gente tem que lembrar que esses testes são sempre complementares, né? Então, eles não vão substituir a avaliação tradicional, mas eles vão acabar complementando e fazendo avaliação diferencial para que a gente possa ter uma melhor informação para montar a nossa conduta. E esses testes, eles vão analisar tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, eles têm essa análise mais subjetiva, onde a gente vê padrões de movimentos, de estabilidade, como as meninas vão referir mais em cada teste específico, e também quantitativa, de força, tempo, e assim a gente pode quantificar de acordo com cada teste. Então, tem testes que são mais específicos para membros superiores, testes que são específicos para membros inferiores, e a finalidade deles é identificar e quantificar vários aspectos, como força, potência, mobilidade, coordenação, equilíbrio. Não significa que os testes vão ter todos esses quesitos, mas normalmente eles costumam avaliar mais de um, por ser um teste global. E como a gente já sabe, a gente viu agora, sabemos que eles são importantes para a tomada de decisão, mas como é que eu vou escolher um teste de desempenho, né? Na literatura científica, eu achei essa tabela interessante, que fala sobre objetivos, condição e a etapa onde o paciente está, né? Então, para eu escolher um teste, eu tenho que primeiro saber o que é que meu paciente precisa. Qual o objetivo do meu teste? Então, eu preciso saber se o teste avalia a função geral de que segmento, se é mais para membro superior, para tronco, para inferior, se ele avalia uma circulação específica e se ele pode predizer o risco de alguma lesão. Então, meu objetivo é prevenir lesão, meu objetivo é avaliar tal grupo muscular. Então, nós precisamos primeiro ver o objetivo do teste para poder encaixar nele. E também devemos levar em consideração a condição de saúde do atleta. Qual foi o tipo de lesão? Qual a estrutura foi acometida? Porque tem testes até que pode ser de membro inferior, mas ainda não é adequado para o seu paciente, porque é um tipo de lesão que não acomete o que o teste venha se propor. Então, é importante conhecer o teste, conhecer os fundamentos dele para saber em qual ocasião usá-lo. E também uma parte muito importante é a etapa da fisioterapia do paciente. Por exemplo, tem testes que exigem mais. Isabel vai falar um pouco à frente sobre o HOP teste, que é um teste de
salto único, né? De salto com apoio unipodal. Então, eu não posso botar um paciente que tem alguma rotura do LCA para fazer ele de início, porque é um teste que vai exigir mais do meu membro. Então, eu não posso botar ele nesse nível de dificuldade. Então, eu tenho que ver onde está o estágio de recuperação do paciente para poder adequá-lo com o teste. E agora a gente vai falar mais sobre os testes propriamente ditos, né? Vamos começar falando um pouco sobre os testes que envolvem a musculatura do tronco. Primeiro temos o Isometric Back Extension Endurance Test, né, que também é conhecido como teste de Sorensen, que ele vai ter a finalidade de avaliar a resistência dos extensores de tronco e a suscetibilidade da lombalgia, ou seja, ele vai ver tanto quanto o paciente vai sustentar uma posição para ver essa resistência de quanto o músculo aguenta, quanto vai prever se ele tem risco de desenvolver dor lombar. Ou se ele já tem essa dor lombar, esse teste também vai aferir uma baixa pontuação. Para fazer ele, a gente vai precisar de 3 materiais simples. Normalmente os testes funcionais, eles são de baixo custo, então é bom e acessível para que a gente consiga fazer na clínica. Então, a gente vai precisar desse, uma maca, uma estrutura de apoio, que pode ser uma cadeira, como está mostrando na imagem à frente, e vai usar 3 faixas também, porque a gente vai prender o paciente, a maca, na altura do tornozelo, ali próximo ao maléolo, na área poplítea, próximo ao joelho, e também no quadril, onde a gente vai botar na altura do trocante maior, do fêmur. E aí a posição inicial será o paciente decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, e a gente vai precisar que ele bote as cristas ilíacas anterior-superiores um pouquinho além da borda, porque o paciente não deve ter apoio de tronco na maca para que ele possa resistir a queda do tronco somente com a musculatura, então ele não pode ter apoio da maca. Por isso que a gente bota ele com o tronco metade para fora, assim. E os membros superiores vão iniciar apoiados na estrutura à frente, que no caso é a cadeira. Então, para iniciar esse teste, a gente vai cronometrar quanto tempo ele consegue sustentar a posição sem o apoio dos membros superiores na cadeira. Então, assim que ele tira o apoio, nós começamos a cronometrar o tempo. E vamos contar esse tempo em segundos. E esse vai ser o resultado final do teste. Eu vi na literatura que muitos falam sobre resistência muscular boa a partir de 150 segundos, mas eu vi mais estudos falando sobre a preditibilidade da dor lombar, né? E eu vi que quando a pessoa faz menos de 176 segundos, é provável que ela desenvolva uma dor lombar no próximo ano. Mas quando ela faz maior do que 176 segundos, é provável que ela não desenvolva dor lombar. Então, esse seria o teste de preditibilidade. E nós também temos o teste de força dos estabilizadores, os estabilizadores da coluna, que vai ter a finalidade de força e resistência para os músculos que estabilizam a coluna. E o procedimento desse teste, ele não precisa de material específico, ele é feito um em cima da maca, um em cima do tatame, e no primeiro momento o paciente vai manter uma prancha ventral. Esse teste, ele vai permanecer mantendo essa prancha ventral, só que com movimentos diferentes de membros superiores e inferiores, em 8 estágios. Depois tem uma tabelinha que dá para ver melhor visualmente essa troca, mas de início ele vai começar como nessa primeira imagem, com a prancha ventral, e ele vai manter por 60 segundos nesse primeiro estágio. No segundo estágio, ele vai tirar o membro superior esquerdo da maca e vai manter por 15 segundos. Já no terceiro estágio, ele vai fazer o mesmo, só que com o membro superior direito. Então, ele vai trocar o esquerdo pelo direito e manter 15 segundos. Depois disso, ele vai passar para os membros inferiores. Então, no quarto estágio, ele vai tirar o membro esquerdo inferior e vai manter por 15 segundos também. E depois vai manter o direito por 15 segundos, que é o sexto estágio. Que é o quinto estágio. Aí, se aproximando do sexto estágio, a gente vai solicitar que ele tire tanto o membro superior direito quanto o membro inferior esquerdo, como mostra na última foto. E vai manter por 15 segundos também. E depois vai inverter para o braço esquerdo, a perna direita, mantém 15 segundos,
E, por fim, ele volta para a posição inicial, que é o último estágio, e vai manter a prancha por 30 segundos. Esse teste ele vai ser interrompido quando ele colocar uma estrutura que não foi solicitada sobre a maca. Então, ele vai ser dito, o resultado dele vai ser dito quanto o paciente aguenta, em quantos estágios o paciente vai conseguir sustentar. Então, se ele apoia um braço que deveria estar em cima na maca, vai ser interrompido o teste. Ou se ele relaxa o abdômen, também pode ser interrompido o teste. Então, ele é dito como estágio 1, como a gente vê na primeira linha. Se a pessoa conseguir manter a prancha ventral de 13 a 15 segundos, ele vai ganhar um ponto. Caso ele consiga mais, ele vai passar para o segundo estágio, que é o dos membros superiores. Então, você pode ver que na primeira linha vai ser a prancha ventral, com 60 segundos, depois todos os movimentos de membro por 15 segundos, depois volta de novo com a prancha ventral por 30 segundos. Esse teste dura no máximo 3 minutos, e que seria o resultado máximo do teste. E eu não vi uma padronização de quanto seria o ideal para esse teste, mas ele é ideal para ver a evolução do paciente. Então, se o seu paciente está precisando de musculatura, de fortalecer a musculatura do core, ele é ideal para ver a evolução, porque ele pode começar aguentando menos tempo nos estágios e depois evoluindo para mais tempo. Bom, agora a gente vai entrar na parte de membros superiores e para começar com o famoso SECA-QUEST, né, que é o teste de estabilidade de extremidade superior em cadeia cinética fechada. O SECA-QUEST, ele surge com o objetivo de avaliar a capacidade funcional dos membros superiores em cadeia cinética fechada. E para que o atleta ele consiga realizar, é necessário uma boa estabilidade de tronco, uma boa coordenação e pelo menos uma força de grau 3+. Ele é muito utilizado, né, em atletas overhead, como atletas de basquete, handebol e de vôlei. É indicada a presença de 2 avaliadores, porque vai ser necessário um para contar o número de toques do teste e outro para cronometrar. E aí, de materiais necessários, é preciso uma fita adesiva para demarcar o chão, a fita métrica para fazer a medida correta e o cronômetro para cronometrar o tempo do teste. A posição inicial é essa posição de extensão de joelhos, com uma fita no chão, demarcando, né, uma distância de 91,4 centímetros, e é indicado, né, fazer primeiro um teste de familiarização com o atleta para entender como vai funcionar, né, esse teste ele é feito de uma forma submáxima, que é para não cansar o atleta, esse teste ele não vai contar, ele é só para o atleta se adaptar ao movimento que ele vai fazer. E aí ele vai precisar fazer 3 repetições válidas com 45 segundos de descanso entre elas. Então, vai ser 3 repetições válidas e descansos entre elas de 45 segundos. O comando, ele vai ser, sem sair da posição inicial, toque alternadamente as mãos o mais rápido que conseguir durante 15 segundos. E aí o avaliador, ele pode utilizar o comando verbal durante o teste para estimular mais ainda esse atleta aí o mais rápido que ele conseguir. Aqui nesse vídeo a gente pode ver, vou colocar do início, a posição, né, inicial do CK. Para os homens, né, o CK masculino é na posição de prancha, onde o contato vai ser nos pés e nas mãos, então o braço em extensão. Ele vai tocar a mão oposta no lado oposto da fita por 15 segundos. E aí é contabilizado essa quantidade de toques. Já no CK feminino... Eita, passei sem querer. Fui pausar o vídeo. Já no CK feminino, a atleta ela pode realizar com o toque de joelhos. E aí o movimento das mãos permanece igual. A única modificação é na posição dos membros inferiores. O cálculo do resultado ele pode ser feito de 3 formas. O primeiro é a média do número de toques nas 3 repetições. O segundo é o valor normalizado, que é a soma dos toques das 3 repetições dividido pela estatura em centímetros. E também o valor da potência, que vai ser a média dos toques vezes 68% da massa corporal, e essa massa corporal é em quilo, dividido por 15.
E aí, esses valores, eles podem ser utilizados, como o Jennifer falou, né, para um nível de comparação, de evolução do meu atleta. O CK, né, ele demonstra uma boa confiabilidade nos grupos de atletas que ele foi testado. Ele, por ser um teste que precisa de uma capacidade de coordenação maior, até mesmo pela distância da fita ser um pouco grande, né, e ter que ter essa mobilidade de conseguir tocar as mãos, foi criado o CK modificado, onde os materiais utilizados são os mesmos, mas a posição inicial ela é diferente, onde a posição das mãos vai ser na largura dos ombros, e aí ele permanece com a mesma ideia de tocar a extremidade da fita do lado oposto. Vou dar o play de novo no vídeo. Então, a única posição modificada é a posição da mão inicial, mas o toque na fita ela acontece da mesma forma nas extremidades do lado oposto. O teste ele é válido quando o tronco do atleta ele permanece alinhado com o membro inferior em posição de prancha. O terceiro dedo ele precisa alcançar a marcação extrema da fita adesiva e quando os pés eles se mantêm afastados como na posição inicial. Então, qualquer modificação nesses 3 itens, o teste é invalidado e precisa fazer uma nova repetição. Seguindo, né, a gente tem o teste do arremesso, que ele vai avaliar a força e a potência bilateral dos membros superiores, e aí é um teste de cadeia cinética aberta. Como material necessário, é preciso uma fita métrica, uma bola de 2 quilos e um cronômetro, e ele também é utilizado nesses atletas overhead, como basquete, handebol e vôlei. O teste, ele consiste na posição, né, sentado, com o tronco, ombros e a cabeça encostados na parede e com os joelhos esticados. E, inicialmente, é medido o tamanho do membro superior e esse tamanho ele precisa ser subtraído do teste posteriormente. Então, o atleta ele vai ficar nessa posição e soltar a bola para que essa medição seja feita. E aí, esse valor é retirado posteriormente. O teste em si, o atleta vai fazer esse movimento de arremessar a bola, mantendo os ombros e a cabeça encostados na parede, então ele vai movimentar apenas os cotovelos, e esse arremesso, ele precisa ser numa direção horizontal, essa bola ela não pode fazer uma parábola. E aí ele vai fazer 3 arremessos válidos, com descanso de 30 segundos entre esses arremessos. Esse teste ele também vai possuir uma boa confiabilidade. Seguindo, né, o Y-teste para membros superiores, ele vai avaliar o desempenho, a força, a mobilidade e a estabilidade do membro superior em cadeia cinética fechada. Para esse teste, é preciso 3 fitas métricas, uma fita adesiva e também chapéu chinês. Vou mostrar na próxima foto. Ou, por exemplo, o próprio equipamento para o Y, como nessa foto que está mostrando. Antes de realizar o teste, é preciso medir o comprimento do membro, e aí essa medição ela é feita a partir da palpação da C7, né, na cervical, até a ponta do dedo médio. Então, a fita métrica inicialmente na C7, até a ponta do dedo médio, porque essa medição ela é importante para o cálculo posteriormente. O Y, para ser montado, ele precisa ter as 3 fitas, né? Uma fita aqui, como a gente vê nessa parte mais horizontal, e outras na diagonal. O ângulo entre as diagonais, ele é feito um ângulo de 90 graus, e entre elas e essa linha mais reta é um ângulo de 135. E aí é interessante, né, também ter um goniômetro para conseguir deixar as angulações corretamente. Para o Y-teste de membros superiores, a gente vai ter como essa linha sendo a medial, e aí quando fizer com o braço direito, essa vai ser a látero superior, e essa daqui é a látero inferior. Quando ele vai fazer com o membro esquerdo, ele troca a posição e vem para esse outro lado, e aí segue a mesma lógica.
O braço que ele vai empurrar o chapéu ou o tablado para frente é o látero superior, e o que ele vai precisar passar a mão por baixo do outro braço vai ser o látero inferior. Então, o atleta ele deve ficar inicialmente na posição de prancha, com a face lateral do corpo direcionada para a fita anterior, né, para essa fita a medial. A mão de apoio ela vai permanecer na interseção dessas fitas. Aqui é o exemplo que eu falei, né, do chapéu chinês. Então, para isso, as 3 fitas métricas. Porque como a gente vai precisar medir a distância que o atleta conseguiu colocar esse chapéu, é preciso, né, para facilitar, né, a averiguação. Então, chapéu chinês e as 3 fitas métricas, como eu falei. E aí o atleta ele vai realizar o alcance máximo que ele conseguir com a mão livre, em 3 direções e em 3 repetições válidas. E essas 3 direções, elas são seguidas, então ele não vai parar de direção em direção, ele vai fazer um movimento único. Vou passar o vídeo novamente. Para vocês conseguirem ver. Então, esse primeiro que ele faz é a medial, esse outro é a látero superior e esse outro é a látero inferior. O membro que está sendo testado é o membro que está apoiado, isso é importante lembrar. O cálculo do resultado, ele é feito pela distância normalizada, que vai ser a distância alcançada dividido pelo comprimento do membro superior vezes 100. A simetria absoluta, que aí vai ser a distância do membro dominante menos a distância do membro não dominante. Ou ainda a pontuação composta, que é feita pela soma das 3 distâncias, dividido por 3, vezes o comprimento do membro superior. O teste ele vai ser invalidado quando o atleta apoiar o membro livre, né, o membro que ele está realizando a movimentação do teste, sobre o solo, quando ele perder o contato do cone ao deslocá-lo e se ele utilizar o cone também como apoio. E os pés, ele precisa manter a posição inicial. Então, qualquer alteração nesse posicionamento também invalida o teste. Também foi observada uma boa confiabilidade para o Y, em diferentes grupos de atletas. Outro teste muito utilizado, principalmente quando a gente pensa em atletas que utilizam muita rotação de tronco, e aí, por exemplo, nadadores, que além de utilizar os membros superiores, usam muito o tronco. Esse teste, né, que é o teste de rotação de membros superiores, ele vai ser muito interessante, porque ele vai avaliar a capacidade funcional dos membros superiores em cadeia cinética fechada. Para executar esse teste, o atleta ele precisa ter uma força suficiente para sustentar o próprio corpo, porque ele vai precisar permanecer nessa posição de prancha durante um tempo, um bom controle motor e uma estabilidade do ombro. Então, é interessante eu fazer também esse teste quando eu estiver desconfiando de alguma alteração nesses 3 quesitos do meu atleta. E aí, o braço a ser testado é o que se mantém em cadeia cinética fechada, então é o que está com o apoio no chão. A posição inicial é uma posição de prancha, com os cotovelos apoiados no chão, e após, né, dado o início do teste, ele deve realizar uma rotação de tronco com uma abdução externa, ao ponto de tocar o cotovelo na região da parede onde está demarcado com a fita. Esse teste ele vai ser válido quando o atleta ele manter as costas retas, manter o membro superior na posição de 90 graus, quando os joelhos eles não tocarem o chão, ele tem que manter a posição de prancha durante toda a execução, e os pés eles também precisam manter a posição inicial. Vou repetir o vídeo para que vocês consigam ver. A rotação de tronco com a abdução externa. Ele também vai possuir, né, uma boa confiabilidade. O GIRD, né, o déficit de rotação interna glenumeral, ele vai ser uma medida mais tranquila de se fazer, porque é com algo que nós já estamos acostumados, né, que é a goniometria. E ele vai identificar, né, uma alteração biomecânica mais frequente em atletas overhead, pela alta carga no lançamento do braço para cima da cabeça. Então, essa movimentação, né, de alta precisão de rotações internas e externas. E ele é muito utilizado para verificar esse déficit, né, nos nadadores, jogadores de basquete e também atletas de arremesso.
É calculado pela diferença da média da rotação interna do membro não dominante e a média da rotação interna do membro dominante. Então, para fazer a goniometria da rotação interna, o eixo do goniômetro ele precisa estar localizado no olecrano, o braço fixo perpendicular ao chão e o braço móvel ele vai apontar para o processo estiloide da ulna. E aí, uma forma de calcular, ele vai ser realizado 3 medidas de cada lado, calculada essa média e feita essa diferença do membro dominante para o membro não dominante. E aí, uma diferença de 12 a 14 graus já é considerado como um déficit. Alguns artigos trazem hoje em dia que esse déficit ele só deve ser considerado a partir de 18 graus. Então, entre 18 e 20 graus seria considerado um déficit. E outros trazem de 12 a 14. E aí é bom sempre levar em consideração, né, o critério clínico também diante daquele atleta. Outra forma de verificar esse déficit é com a soma da rotação externa e da rotação interna do membro não dominante em comparação com a soma do membro dominante. Então, vai ser feito a goniometria da rotação externa, da rotação interna dos dois, somado e depois comparado. Se a diferença de um membro para o outro for maior que 5 graus, é considerado déficit. Um teste que ele vai avaliar agora de uma forma diferente, porque vai envolver uma carga axial, é o teste de salto com o braço. E esse teste ele vai exigir uma força e controle muscular mais presente e um suporte de carga externa, porque a movimentação ela é mais bruta na região do ombro. Então, o atleta ele vai precisar ficar em uma prancha unilateral, com um membro apoiado no chão e o outro membro superior na região lombar. É necessário um step de 10,2 centímetros e também um cronômetro. E com o braço de apoio, ele vai saltar sobre o step e retornar ao solo 5 vezes no menor tempo possível. Aqui o vídeo para a gente conseguir visualizar como ele é feito. Então, o atleta ele vai estar na posição de prancha, né, em ponta dos pés, e com apenas um membro apoiado, né, fazendo esse toque do step para o chão. E aí o teste ele é válido se ele não usar a mão oposta, se ele pousar, né, com toda a palma da mão no step, quando ele mantém o tronco e os membros inferiores bem alinhados, quando ele não encosta o joelho no chão e quando os pés eles se mantêm afastados como na posição inicial. E ele também possui uma boa confiabilidade, né, de boa a moderada. Eu coloquei esse QR Code de um grupo que fazem vídeos para o YouTube. É um canal que tem várias playlists, inclusive de teste, de outros tipos de testes, voltados para os membros superiores. Eu achei bem legal. Esses vídeos que eu coloquei nos slides foram retirados de lá, e lá eles explicam detalhadamente como cada teste ele é feito, e aí eu coloquei para ser uma fonte de conhecimento a mais, para vocês verem com mais calma, com mais paciência, e tem outras informações, além das que eu apresentei, envolvendo outros testes que vão avaliar outras coisas, como os testes específicos. Oi, gente, boa noite. Agora eu vou iniciar com a parte de membros inferiores. O primeiro teste que a gente vai apresentar é o ponte pélvica com extensão de joelho. Como o nome já diz, é um teste que você realiza uma ponte pélvica e estende o joelho. Esse teste, ele avalia principalmente a estabilidade do tronco e também a estabilidade da pelve. E durante a execução do teste, você consegue observar se tem algum desequilíbrio, se tem alguma assimetria ou compensação durante todo o movimento. E aí, com isso, você consegue ter uma noção se tem algum déficit em relação ao equilíbrio entre pelve, tronco e membro inferior. Esse teste também é interessante para você analisar a resistência muscular, principalmente de glúteo. As instruções para a realização do teste é que o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, deitado em superfície, geralmente maca, ou em superfície adaptada para isso, com as mãos sobre a cabeça. Os quadris e joelhos são fletidos e os pés ficam apoiados inicialmente. O comando é para que ele realize primeiro uma extensão de quadril, uma elevação de quadril, e depois de realizar a elevação de quadril, ele estende uma das pernas. E aí ele estende a perna
não ao máximo que consegue, mas ele realiza essa extensão para que ela continue na mesma altura da coxa do membro que está apoiado, do membro contralateral. E aí você deve manter essa posição por 10 segundos e observar como o paciente vai reagir durante esses 10 segundos. Como nessas imagens do teste, é interessante que a gente consiga avaliar tanto na posição crânio-caudal, que seria nesse caso dessa letra A, quanto na posição lateral. Na posição crânio-caudal, na imagem da letra A, dá para ver que tem duas bolinhas assim brilhando. Geralmente ela é colocada nas espinhas ilíacas anterosuperiores. Quando a gente avalia nessa região da pelve, por essa posição crânio-caudal, a gente consegue ver se tem algum desequilíbrio de pelve durante o movimento da elevação do quadril. Já na parte lateral, a gente consegue observar se tem uma simetria entre tronco, pelve e perna, né? Se está alinhado. Tem um vídeo da realização do teste. Então, primeiro está em decúbito dorsal, você realiza a flexão do joelho, apoia os pés e depois de elevar o quadril, estende uma das pernas e mantém essa posição por 10 segundos. Como falei, é interessante que você avalie tanto a lateral para conseguir perceber se o membro continua alinhado durante esse tempo e também na posição crânio-caudal, né, para ver se tem algum desalinhamento da pelve. Passou? Pronto. Se o atleta ele apresenta uma queda pélvica durante esse movimento, na última série ou no final dos 10 segundos, quando fala última série, é que esse teste também pode ser realizado com 10 repetições. Você pede para a pessoa realizar 10 repetições dessa elevação de quadril com a perna estendida, e aí você consegue observar a qualidade do movimento, se ele continua mantendo a mesma qualidade do movimento durante essas 10 repetições, ou se tem alguma instabilidade postural durante esse movimento. E aí, se ele apresentar alguma instabilidade ou no final desses 10 movimentos ou durante essa isometria de 10 segundos, isso pode significar um déficit muscular que está diretamente associado com o glúteo médio, que é um músculo que é muito importante para a estabilização da pelve, né? Isso também tem a ver muito com a resistência muscular do glúteo. Portanto, a intervenção ela deve ser específica para cumprir essa falha. Então, quando a gente realiza esse teste e percebe que tem uma queda pélvica no paciente, a gente consegue entender que tem um déficit de musculatura, de resistência dessa musculatura, e que é interessante que a gente fortaleça esse músculo para que a pelve seja estabilizada, né? Então, quando tem essa queda pélvica acentuada, isso pode apresentar um déficit também de estabilidade lombopélvica. Tem um vídeo de uma moça que eu encontrei no TikTok que ela começou a sentir dores durante a corrida e ela fez uma análise postural durante o movimento de corrida. E a partir desse movimento de corrida, ela conseguiu perceber uma instabilidade lombopélvica e como ela fez essa análise, ela conseguiu intervir de uma forma com que ela conseguisse tratar isso e melhorar o desempenho na corrida e, consequentemente, diminuir as dores. Aí vou mostrar aqui o vídeo no próximo slide. Ah, ok. É no outro. Alô, a gente identificou uma queda bem acentuada do quadril, o famoso drop pélvico, que pode indicar uma possível fraqueza dos músculos de glúteo. Esse tipo de movimento pode começar a sobrecarregar não só a região lombar, como a do quadril, joelho e tornozelo também. De resto, até que não achamos tantas alterações assim, mais uma vez que já sei que eu tenho essas alterações, por que não ativar e fortalecer o glúteo com exercícios específicos para melhorar isso? Lembrando aqui que nem sempre essas alterações geram alguma lesão, mas é sempre bem legal a gente analisar e ter uma noção maior de como o nosso corpo reage ao movimento que a gente impõe para ele, né? E se encontrarmos algumas falhas, por que não mudar isso? O que ela falou é muito importante, porque ela traz a educação de, se você identificou alguma coisa que está errada, no caso, essa assimetria lombopélvica, é interessante que, a partir disso, a gente planeje um tratamento para a pessoa voltado para essa situação. A síndrome do estresse tibial medial, que a gente conhece geralmente como canelite, ela é muito presente também para casos de corredores, né? E isso também, além de sobrecarga muscular, calçados navegados e terrenos irregulares durante o movimento da corrida, a instabilidade lombopélvica também está muito atrelada ao processo de dor nessa região da tíbia, né? Então, quando a gente consegue identificar, através desse teste da ponte pélvica com extensão do joelho, dá para planejar um tratamento voltado para isso e diminuir
as consequências da canelite. Logo, a gente identificou uma queda bem acentuada do quadril, o famoso drop pélvico, que pode indicar uma possível fraqueza dos músculos de glúteo. Esse tipo de movimento pode começar a sobrecarregar não só a região lombar, como a do quadril, joelho e tornozelo também. De resto, até que não achamos tantas alterações assim. Isso. Obrigada. Pronto. O próximo teste é o teste de funções de extensores de quadril, que ele avalia principalmente a resistência muscular dos músculos que fazem a extensão do quadril. E esse grupo de extensores de quadril e isquiotibiais, eles estão muito associados também a lesões musculares durante nos esportes, principalmente jogadores de futebol. Quando tem algum desequilíbrio muscular entre os isquiotibiais ou entre os membros, a musculatura é mais fraca do que o outro membro, ou entre o equilíbrio entre o quadríceps, quando os isquiotibiais têm uma proporção, quando está desproporcional com os quadríceps, isso pode estar associado muito a riscos de lesões. Então, é interessante que a gente consiga avaliar como está a musculatura posterior, comparar com outro membro, para saber se tem alguma assimetria, e aí a gente conseguir ter uma noção de como está o paciente e o desempenho dele no geral, e, novamente, conseguir planejar um tratamento para ele. Então, o risco é maior quando o déficit de força entre os isquiotibiais, entre os dois membros, né, é maior que 10 a 15%, ou quando essa proporção entre a força dos isquiotibiais e do quadríceps é menor que 0,6%, que 0,6%. Mas esses valores, eles podem variar de acordo com cada atleta e de acordo com cada adaptação do esporte. O teste, aqui é uma lesão de isquiotibiais durante o jogo, então, um momento explosivo, já sente a dor, já coloca a mão na região e não consegue voltar ao jogo quando há alguma lesão. Então, é muito importante que a gente consiga identificar se tem algum risco de lesão na avaliação do atleta, né? O teste, ele é realizado... Eu acho que os vídeos estão me alongando. Eu tento passar e não vai. Tá. Com o atleta, ele está deitado no chão em decúbito dorsal, com as mãos também atrás da cabeça, e ele apoia um dos calcanhares numa cadeira ou no banco de 60 centímetros de altura. Essa altura padronizada tem que ser 60 centímetros. O joelho do membro que está apoiado sobre esse banco, que é o membro testado, ele deve se manter a 20 graus de flexão. Enquanto o membro contralateral, ele fica em flexão tanto de quadril quanto de joelho e não toca o solo. O membro contralateral, ele não vai ser testado e nem pode ajudar o membro a realizar um movimento. Então, se tem algum movimento exacerbado do membro contralateral, o teste é anulado, tem que repetir. Então, o atleta ele deve realizar a elevação do quadril pelo máximo de repetições, mantendo o mesmo padrão de movimento. O teste ele não é feito para velocidade ou explosão de movimento. Ele é feito pela qualidade e resistência muscular. Então, você não necessariamente precisa realizar o teste com uma velocidade e uma intensidade alta. Você precisa realizar movimentos contínuos, constantes e com a mesma qualidade. Se por acaso, durante a realização do teste, a qualidade diminui, para por aí. É identificado que sua resistência muscular já está diminuindo e você já fadigou. Então, aqui o vídeo que explica bonitinho. O paciente decúbito dorsal, uma das pernas apoiadas no caixote a 60 centímetros de altura com a flexão de 20 graus. O outro membro ele fica completamente fletido e não realiza nenhum movimento, fica estabilizado. E aí o paciente vai fazer essa elevação de quadril o máximo de vezes que consegue fazer, até fadigar. Porém, existem duas formas de a gente conseguir avaliar especificamente a resistência, que aí a gente pede para que ele realize acima de 26 repetições. Se o paciente ele consegue realizar acima de 26 repetições, então ele tem uma boa resistência muscular. Já no caso de você quiser comparar um membro e outro, né, uma proporção de força muscular entre um membro e o outro, aí você pede para que ele realize o máximo de repetições que conseguir no membro. E aí, se tiver acima de 3 repetições em um membro do que no outro, aí é considerado uma assimetria muscular. Como eu falei, os valores de referência acima de 26 repetições é considerado que você tem uma boa resistência muscular, mas se tem uma diferença entre um membro e outro, quando você vai ao máximo de repetições que você consegue realizar, isso é uma assimetria muscular, considerado que tem uma assimetria, ou seja, um risco de lesão, né? Então, como eu falei, o teste é invalidado quando
não mantém flexão do joelho a 20 graus, ou seja, ou estende demais o joelho ou flexiona demais o joelho durante a realização do teste, então tem que repetir. Quando ele utiliza o outro membro para ajudar a realizar o movimento, então não é o correto, o outro membro ele só tem que ficar estabilizado e não realizar nada para melhorar a qualidade do movimento. Quando ele estende o quadril da perna contra a lateral, ou quando diminui a amplitude do movimento. A partir do momento que começa a diminuir a amplitude do movimento, diminui a qualidade do movimento, e a gente já considera que ele está fadigado e não consegue realizar o movimento com a mesma qualidade. O próximo teste é o lateral step down. Também tem um step down frontal, que a gente vai mostrar hoje, é o lateral, que ele vai avaliar a qualidade do padrão de movimento no tronco, pelve e joelho, além de controle postural dinâmico. Então, o atleta ele vai estar com a mão na cintura, apoiado, manter o tronco ereto, e um pé vai estar apoiado numa plataforma alta, num step, e o outro pé ele deve encostar o chão, realizando uma dorsiflexão, sem fazer descarga de peso nessa perna. E aí ele vai fazer esse movimento de descer, encostar o calcanhar no pé, mas não na intenção de jogar o peso nessa perna. Você deve manter o peso na perna apoiada. E a perna que está sendo avaliada é a perna apoiada. Então, aqui o teste, ó, mão na cintura, um pé apoiado no step e o outro encosta no chão em dorsiflexão. E aí é interessante que a gente grave esse movimento para que consiga avaliar minuciosamente a qualidade do movimento, porque no caso do lateral step down, ele não tem parâmetros específicos, tipo de quantidade de repetições. Ele é qualidade de movimento, para você conseguir avaliar a estabilização do corpo durante todo o movimento, né? Tanto de tronco, de pelve, de joelho. Então, a altura do step ela deve ser ajustada para que o indivíduo consiga fazer pelo menos 60 graus de flexão do joelho, porque ele precisa que o pé consiga encostar no chão, né, durante o teste. E aí, como eu falei, a gente pode filmar o teste para conseguir analisar e identificar a presença de algum desequilíbrio, dificuldade de realizar o movimento, queda na pelve e o valgo dinâmico, que podem ser indicativos subjetivos de fraquezas musculares associadas. Então, aqui é como se fosse uma comparação de um lateral step down com uma boa qualidade, entre aspas, que é a primeira imagem. A segunda imagem seria um que não está com uma qualidade tão boa por conta da falta de estabilidade, tanto pélvica, dá para ver pela imagem, tem uma desestabilização pélvica, e também do valgo dinâmico realizado pelo joelho. No caso do valgo dinâmico, ele é um padrão de movimento que desloca a linha de tração do quadríceps lateralmente, podendo resultar em maior pressão de contato na articulação patelofemoral, possivelmente levando à dor. Então, quando a gente identifica esse valgo dinâmico, é também um indício de que possa haver essa dor patelofemoral por conta do movimento. Ou não, não necessariamente o valgo dinâmico é um movimento que vai gerar dor e ser patológico, mas é um indício para a gente conseguir avaliar melhor o nosso paciente, né? Então, presume-se que a fraqueza dos abdutores e dos rotadores externos do quadril, consequentemente, levam a uma adução e a uma rotação interna do quadril, que é exatamente o movimento do valgo dinâmico excessivo do joelho durante uma tarefa funcional. Aqui é um mecanismo de valgo dinâmico, um mecanismo de lesão do joelho em valgo dinâmico, onde quando tem a fase de amortecimento do salto, gera um valgo dinâmico exacerbado no joelho durante o salto e lesiona o joelho. Provavelmente teve lesões de várias estruturas do joelho associadas ao valgo dinâmico aqui. O próximo... Aqui. Aí. Os critérios para pontuação, como eu falei, não é em quantidade de repetição, nem em outras coisas de quantitativa, mas sim qualitativo. Então, essa tabela ela ajuda a gente a conseguir mensurar melhor a qualidade do movimento durante a realização do teste. Então, se tiram a mão da cintura durante a realização do teste, pontua 1 ponto. Se tem alguma inclinação de tronco durante a realização do teste, pontua mais 1 ponto. Se no plano pélvico tem uma perda do plano horizontal, ou seja, tem uma desestabilização da pelve, pontua mais 1 ponto. Se a posição do joelho, a tuberosidade anterior da tíbia medial
está medial ao segundo dedo, ou se está à borda medial do pé, ou seja, teve um valgo dinâmico, né? Teve uma diferença como posso dizer, de simetria assim, do joelho. Então, pontua 1 ou 2 pontos. E se ele apoia a perna não testada, ou o pé oscilando lado a lado, pontua também 1 ponto. Então, se ele pontua de 0 a 1 ponto, é um movimento bom. De 2 a 3 é razoável e acima de 4 já é considerado um movimento ruim. O próximo teste é o Y-teste. Como o Raíssa já apresentou o teste para membros superiores, o Y-teste para membros inferiores ele é muito utilizado e parece muito também com o de membros superiores, né? Então, ele vai avaliar o controle neuromuscular dinâmico, que identifica risco de lesões, captura mudanças que podem ocorrer com a intervenção e também avalia a prontidão para o retorno ao esporte. Então, é um teste, assim, padrão ouro, a gente utiliza muito na prática clínica com os pacientes, quando tem algum déficit de membro inferior, porque a gente sabe que ele é um teste muito bom para avaliar diversas coisas, né? Então, para realizar ele, você precisa ter força, amplitude de movimento, principalmente tornozelo também, controle neuromuscular, equilíbrio unilateral, já que o teste é realizado em apoio unipodal, propriocepção e estabilidade das articulações dos membros inferiores. Então, ele mede o equilíbrio dinâmico em apenas 3 direções, que é anterior, posteromedial e posterolateral. Então, também, como no Y de membros superiores, tem 3 direções diferentes que você tem uma sequência correta de fazer. Então, a anterior na primeira imagem, posteromedial e posterolateral. Então, para a montagem do teste, você coloca uma fita métrica na direção anterior, posterolateral, posteromedial também, com a angulação que Raíssa também já especificou, que é entre a linha anterior e as posteromediais e laterais são 135 graus, e entre as posteromediais e laterais será uma angulação de 90 graus. E aí você vai primeiro, para realizar o teste, medir o membro inferior do paciente, e a medida é tirada a partir da espinha ilíaca anterosuperior do membro até o malelo lateral ou malelo medial, a gente geralmente usa mais malelo lateral. O atleta ele deve estar posicionar o membro inferior a ser testado em apoio unipodal no centro do Y e posicionar as mãos na cintura. Então, o membro a ser testado é aquele membro que está sendo apoiado, não o membro que está realizando o alcance. Então, a gente deve orientar que ele consiga alcançar o máximo de distância possível com o membro inferior em cada direção. Então, primeiramente, a direção anterior, depois a posteromedial e depois a posterolateral, nessa sequência especificamente. Primeiro, é importante que a gente realize familiarização do atleta com o teste, então que ele consiga fazer para entender o movimento, para aí sim a gente começar a contabilizar ele e solicitar que ele realize 3 tentativas válidas, consecutivas, e registrar a distância alcançada em cada uma dessas tentativas. Então, aqui um vídeo da realização do teste. Esse primeiro, ele é usado com um aparelho específico para a realização do teste, do Y, e já é específico, que já tem um aparelhozinho para você conseguir empurrar com o membro. Então, nesse caso, a moça está com os braços soltos, mas não é o ideal. O ideal é que a mão esteja na cintura. E aí você realiza o alcance tanto na anterior, quanto posteromedial, quanto posterolateral. Já aqui, no modo que a gente faz, a gente posiciona as fitas métricas já com a medida, coloca chapéuzinhos em cada fita e pede para o paciente com o pé apoiado, o outro somente empurrar o conezinho lá para frente, para o posteromedial ou posterolateral, que aí a gente consegue avaliar, mesmo sem um aparelho específico para o Y, mas de uma forma muito boa e prática, né, para a gente conseguir ver as medidas de cada um dos testes. É uma forma que a gente usa bastante. Então, durante a realização do teste, ele não pode tocar o pé fora da linha, então o pé tem que estar direcionado durante a fita e o pé apoiado também. Descarregar o peso no pé que toca a linha. Se ele, por acaso, ficar com o pé apoiado no chão, empurrando o objeto, descarregando o peso, já é inválido, precisa repetir. Se ele desequilibrar e tocar o pé suspenso no solo, então o membro tem que estar 100% do tempo, somente o membro testado deve estar em contato com o solo, e a perna não pode voltar para o centro apoiada. Então, ele deve realizar esse teste, os movimentos anterior, posteromedial, posterolateral, de forma consecutiva. Então, ele não realiza o alcance anterior
para. Posto medial, para. Posto lateral, para. Porque o teste, ele avalia o equilíbrio dinâmico nessa situação também. Então, deve realizar os três testes consecutivos. Tá? Então, no caso de ocorrer alguma dessas situações citadas, o teste é invalidado e o sujeito deve repetir o teste. Como a Raíssa já mostrou, o cálculo do y no membro superior, o cálculo para o membro inferior também é da mesma forma. A gente consegue ter a distância normalizada, onde a gente coloca a distância alcançada pelo membro, dividido pelo membro do comprimento vezes 100. A assimetria absoluta, que é o alcance do membro dominante menos o alcance do membro não dominante. No caso do y, a gente usa o alcance anterior como parâmetro para assimetria, para riscos de lesões. Já na pontuação composta, a gente soma as três distâncias, divide por 3 e multiplica pelo comprimento do membro inferior. Então, a assimetria de membros detectada no Y, ela pode indicar possíveis riscos de lesões no esporte. Então, no score composto, a gente, se tiver uma assimetria abaixo de 94% entre o membro dominante e o membro não dominante, a gente já considera que o atleta ele já tem um risco de ter alguma lesão no joelho, no inferior. E na assimetria anterior, o valor absoluto, quando a gente já faz um teste, a gente já consegue observar se tem algum risco ou não de lesão, se tiver uma diferença maior que 4 centímetros entre o alcance anterior do membro dominante e do membro não dominante. Aqui eu coloquei um vídeo de uma lesão de joelho durante o jogo. Também mecanismo de valgo dinâmico, que também a gente pode conseguir mapear, aplicando os testes, né, se tem algum risco de lesão e conseguir traçar um tratamento para que evite essas lesões e melhore a assimetria entre os membros, né? O próximo teste é o teste T de agilidade. Ele é muito utilizado principalmente para jogadores de futebol, porque ele avalia agilidade e controle corporal em 4 direções diferentes e também a capacidade de mudar de direção rapidamente, mantendo o equilíbrio e também sem perder a velocidade. E é interessante isso para jogadores, principalmente por conta do movimento de drible, tem muita troca de direção também, de manejo com a bola. Então, esse teste ele é muito bom para avaliar isso. Então, tanto a agilidade, quanto a potência, quanto a velocidade dos membros inferiores, eles são componentes físicos que são extremamente importantes para um bom desempenho em muitos esportes e atividades, né? A internet tá boa? Deu aqui que estava instável. Tá, obrigada. Para preparar o teste, inicialmente, é montada uma figura em formato de T, com 5 metros no seu eixo horizontal e 5 metros em seu eixo vertical, centralizando 2,5 metros no eixo horizontal. Quer dizer, 5 metros em seu eixo horizontal mais 5 e o do eixo vertical 10 metros. E os cones eles são posicionados às extremidades de cada eixo, como na imagem. Acho que na imagem fica mais fácil de entender. São 10 metros na vertical, 5 metros para a horizontal na direita e mais 5 metros para a horizontal na esquerda, formando no total o formato do T. As instruções. Para realizar o teste, o atleta deve realizar deslocamentos em um circuito no formato da letra T. Então, primeiro ele realiza a corrida adiante por 10 metros, deslocamento lateral à direita por 5 metros, deslocamento lateral à esquerda por 10 metros, volta para o deslocamento lateral à direita por 5 metros para voltar para o centro e volta de corrida de costas pelos 10 metros para o cone inicial, de onde ele saiu. Então, ele deve percorrer o percurso no menor tempo possível e o tempo ele deve ser anotado. Então, são realizados testes de familiarização antes da realização efetiva, né? Como a gente faz na maioria dos testes. Então, aqui um vídeo mostrando direitinho como é realizado o teste. O atleta começa no cano inicial, corre anteriormente os 10 metros, corre para uma direção, toca no cone, volta para outra direção, em corrida lateral e volta em corrida de costas, né? Esse teste também ele avalia muito a funcionalidade de adutores, né?
nesse movimento de corrida lateral. Então, é um teste que você realmente tem que fazer na sua maior potência, na maior velocidade, para ter uma noção de tempo. E aí ele também vira como se fosse um teste que você tanto consegue avaliar retorno ao esporte, quanto também comparar. Por exemplo, se você tem alguma intervenção específica para um paciente que está lesionado, você faz o teste primeiro e compara depois com o mesmo teste, se ele melhorou a quantidade do tempo, né? Como todos os testes que a gente faz de comparar, tanto no começo quanto no final, para ver se houve alguma melhoria. Aqui é um tipo de gesto que tem muito durante o esporte, né? No caso do basquete, onde tem muita mudança de direção no esporte. Então, você conseguir avaliar a mudança de direção e agilidade para esse movimento é extremamente importante, porque é um gestual esportivo muito presente, né, em diversos esportes. Então, esse teste ele pode ser utilizado desde que dentro de uma bateria de testes e não de forma isolada, como parâmetro para retorno às atividades esportivas após cirurgias de joelho. Então, ele pode estar dentro de uma gama de avaliação, mas somente ele não é interessante de usar como se fosse o critério principal. Então, como parâmetro de tempo, a gente tem que um tempo excelente é abaixo de 9,5 segundos para homens para realizar o teste e para mulheres abaixo de 10,5 segundos. E aí já é uma qualidade um pouco mais ruim, um pouco pior, se tiver acima de 11,5 segundos para homens e acima de 12,5 segundos para as mulheres. Os próximos testes agora são rope testes. Os rope testes, eles são vários tipos de testes diferentes que usam o salto unipodal. Então, eu vou citar alguns deles, não todos, mas são interessantíssimos para esportes que eles necessitam de realizar saltos, né? Então, a gente consegue aplicar para vôlei, basquete, diversos esportes que utilizam muito do salto. Então, são testes que são compostos por saltos, acelerações, mudanças de direção. Então, são observadas distância ou tempo na execução dos testes propostos, de maneira unilateral, para proporcionar a comparação de resultados entre membros. Então, sempre deve começar o teste fazendo com um membro não lesionado primeiro, e só depois a gente realiza com o membro lesionado. E uma atividade de aquecimento de familiarização deve preceder o teste para torná-lo mais seguro. Então, sempre todos os testes a gente preza para, primeiro, o paciente aprender a realizar o teste para depois, de fato, fazer valendo, né? Então, aqui são exemplos de tipos de rope teste. A gente tem uma linha de distância, né, que a gente sempre mede. E aí tem vários tipos diversos de saltos que a gente pode avaliar. No primeiro, é o single rope test. Você só realiza um salto com a maior distância que você conseguir. E a gente mede essa distância. Os 6 metros é quando você realiza o mais rápido que consegue passar pelos 6 metros de distância e a gente cronometra esse tempo. O triple rope full distância é tipo, você saltar 3 vezes e mensurar essa distância desses três saltos. E o crossover é quando você cruza a linha 2 vezes, faz 3 saltos cruzados em direções diferentes para mensurar tanto essa habilidade de trocar de direção, quanto também a distância total, né, desses 3 saltos. O primeiro que eu vou falar especificamente vai ser o single leg, que é aquele que você só dá um salto e a gente mensura esse salto. Então, o pé do membro inferior a ser testado deve estar atrás da linha inicial. O paciente ele deve realizar um salto horizontal unipodal, o mais distante possível da linha inicial, e aterriza no mesmo membro, mantendo-se equilibrado por 2 segundos. Então, por exemplo, se a pessoa ela realiza o teste e ela não se apoia no membro e mantém aquele equilíbrio, se ela por acaso desequilibra ou usa o outro pé para apoio antes dos 2 segundos, é invalidado. A gente repete o teste até que ela consiga alcançar uma distância e qualidade de movimento que ela consiga estar estável ao pousar do salto, né? Então, a gente realiza 2 séries de saltos válidos em cada membro. Então, aqui, o primeiro vídeo mostra a moça realizando o single rope, que ela só se impulsiona e cai no mesmo membro. E a gente mede essa distância, tanto no membro dominante quanto no membro não dominante.
Esse outro vídeo eu achei interessante, que ele mostra a biomecânica, né, durante o movimento do salto, que é interessante também que a gente consiga avaliar. O próximo teste é o crossover. O crossover é aquele que cruzado. Não estou conseguindo passar para o. Isso, obrigada. Então, o pé do membro inferior a ser realizado o teste deve estar atrás da linha inicial. O paciente realiza 3 saltos horizontais, unipodais e consecutivos, cruzando uma linha de 15 centímetros de largura. Ele pode ser cruzando essa linha de 15 centímetros, ou seja, o salto cruzado deve ultrapassar 15 centímetros em cada momento, ou só cruzar uma linha mesmo fina, depende da forma. A gente usa bastante essa da largura de 15 centímetros, mas também já usamos essa de que você precisa só cruzar uma linha mesmo, não precisa ter essa largura. Então, deve saltar o mais distante possível da linha inicial e também, da mesma forma, deve aterrissar no mesmo membro, mantendo desequilibrado por 2 segundos. Se tiver algum desequilíbrio, o teste não é validado. E realiza também 2 séries válidas de cada membro. Tá aí, o primeiro teste. Ela está realizando o crossover, que são por distância, que é aquele que você cruza durante todo o momento de salto até a distância final. Mas o que a gente mais usa é esse dos 3 saltos cruzados. Então, você só realiza um salto cruzado, 3 saltos cruzados consecutivos e estabiliza no final. E aí você mede a distância final desses saltos. Então, comparando, para dar uma noção melhor de comparar qual dessas duas formas de crossover dá para ser realizada. O último que eu vou citar do Hope são o de 6 metros, que você aí vai ter uma distância total de 6 metros para o salto. E ele deve saltar sobre uma perna o mais rápido possível, independente da distância do salto em si. Ele deve saltar várias vezes consecutivas até cruzar a linha de 6 metros o mais rápido que ele conseguir. Então, nesse caso, a gente não vai mais contar com aquilo dele estabilizar no final o salto, de ficar 2 segundos parados, porque a gente quer avaliar agora a velocidade. Então, em quanto tempo ele consegue cruzar essa linha de 6 metros. E a gente vai anotar o tempo de cada perna e comparar um membro ao outro durante esse teste. Então, aqui, esse vídeo, ele contém os 3 testes que a gente citou. Então, o single rope, esse aí agora ele está fazendo é o cruzado, né? Que ele realiza 3 saltos consecutivos cruzando uma linha. Ou, naquele caso, ele colocou o pé no chão, então já desvalida. Ele tem que manter o membro apoiado sempre no membro que está sendo testado. E esse último é o de 6 metros, onde ele percorre com a maior velocidade possível os 6 metros de distância com o membro só, saltando com o membro só. Então, no caso do salto único e do crossover, que realizam 3 saltos cruzados, a gente vai avaliar a distância total dos membros e comparar um membro ao outro. Já nos 6 metros, a gente vai avaliar o tempo total para saltar os 6 metros e comparar também entre os membros. Então, um dos esportes que mais utilizam desses saltos são de atletismo, nesse caso aqui é o salto triplo, né? Onde ele salta uma distância absurda e faz esse apoio, né? Unipodal para realizar o salto. Nesse caso seriam saltos alternados, né? Não seriam saltos unipodais, mas só para a gente ver que o rope test ele pode ser utilizado tanto para atletas que utilizam saltos durante o jogo, como citei, vôlei, basquete, que utiliza bastante salto, mas também no próprio salto mesmo, no atletismo, é um mecanismo muito presente, né? O próximo teste é o launch test, e ele verifica a amplitude de movimento da dorsiflexão ativa de tornozelo em cadeia cinética fechada. Então, é um teste mais de amplitude de movimento mesmo, para a gente avaliar se tem alguma rigidez nessa musculatura. E aqui é um vídeo que o jogador, na hora de impulso, assim, ele lesiona o membro esquerdo. Ó, o tendão do membro esquerdo, no momento do impulso. A gente vê que é como se fosse uma lesão. Então, isso não necessariamente está diretamente somente associado à rigidez de tornozelo, mas também à sobrecarga do tendão
e outros fatores envolvidos. Mas a amplitude do movimento, a mobilidade do tornozelo na prática esportiva é muito importante. E a gente conseguir avaliar essa mobilidade também é muito importante para diversas situações, né? Para a própria execução dos movimentos que a gente ensina. Me ajuda de novo, Rai, por favor. Isso, obrigada. Então, para realizar esse teste, você coloca uma fita adesiva no chão e na parede, porque a gente consegue mensurar tanto a angulação do movimento, quanto também a distância que o pé do paciente está da parede. Você localiza 15 centímetros abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, para posicionar ali o inclinômetro que vai ser utilizado, realiza a familiarização do movimento com o paciente e ele não deve tirar o calcânio do solo ou fazer rotações de tronco. Então, tem que ser um movimento linear, sem retirar o pé do chão, tirar o contato do chão. Aqui, nesse vídeo, dá para explicar melhor durante a realização do movimento. Então, você vai pedir para que ele coloque um pé à frente do outro, né, uma perna à frente da outra. O outro pé, o pé de trás, que não está sendo avaliado, ele também não pode tirar o pé do chão, o calcânio do chão em nenhum momento. Tem que estar o pé sempre em contato com o solo, tanto da frente quanto de trás. E aí você pede para que ele tente encostar o joelho na parede. E aí, quando ele realiza esse movimento de encostar o joelho na parede, você coloca o inclinômetro na frente da perna dele e mede essa angulação. Os valores de referência para a mobilidade do tornozelo é que acima de 45 graus ele tem uma boa amplitude de movimento, de 36 a 40 graus ele tem uma amplitude de movimento moderada e abaixo de 36 graus ele já tem uma amplitude de movimento baixa. E aí a gente já consegue traçar também, durante o plano de tratamento, acrescentar mobilidade do tornozelo para melhorar o desempenho do paciente, né? E o último teste que eu vou falar aqui hoje para vocês de membro inferior, ele é o drópio navicular. Ele é um teste que ele é utilizado para identificar a pronação subtalar excessiva e é uma ferramenta de avaliação estática do pé e destina-se a representar o deslocamento do plano sagital da tuberosidade navicular de um pé em posição neutra, ou seja, da articulação subtalar neutra para uma posição em pé. Ficou meio complicado de entender assim, mas quando a gente mostrar direitinho no teste, fica mais fácil de compreender. Então, nessa imagem, tem na A e na B, o momento antes da sobrecarga de peso, na letra A, e o momento depois da sobrecarga de peso. Sobrecarga de peso, no caso, seria na A, o paciente está sentado, e na B, o paciente está de pé. E a gente vai comparar essa altura do navicular em ambas as posições. Então, para as instruções, a gente deve primeiro localizar a tuberosidade navicular, que é a partir dessa protuberância óssea que a gente vai conseguir mensurar essa diferença, ajustar o talos para neutro e medir a distância do navicular até o chão com o atleta sentado sem suporte de peso. Então, primeiro a gente vai palpar essa tuberosidade, marcar ali, e aí a gente mede do chão até essa marcação que a gente fez, quando o paciente ainda está sentado. Então, a gente solicita que ele fique em pé e a gente vai medir de novo a distância do chão até aquela marquinha que a gente fez em pé e comparar uma a outra. Então, aqui nesse vídeo fica mais claro. Então, primeiro ele palpa a tuberosidade do navicular, faz uma marca. Então, aí a pessoa está sentada. Ajusta a posição do pé. E aí ele vem com um papel e marca a altura do ponto no papel. E aí pede para que a pessoa fique de pé. Pronto. Aí quando a pessoa fica de pé, ele vai lá e marca de novo como ficou a altura. E aí mensura a diferença da altura do primeiro teste, que foi sem sobrecarga, e do segundo teste. Então, calma.
Se a distância entre a primeira medida e a segunda for acima de 1 centímetro, é indicativo de queda do navicular. E a queda do navicular, ela está muito associada com fascite plantar, com alguma dor patelofemoral e também com a canelite. Então, se algum paciente chega com indícios de alguma dessas dores, né, referindo a alguma dessas dores, o drop navicular é um interessante teste para a gente ver sobre força dos músculos intrínsecos do pé e se está influenciando alguma coisa nessas dores, né? Então, esse foi o último teste. E nossa reunião por hoje foi encerrada aqui. Muito obrigada. Acho que o Vinícius vai agora encerrar melhor, né? Essa foi a minha parte. Obrigado, meninos. Parabéns pela apresentação. Acho que vocês conseguiram abordar bastante coisa a respeito dos testes de desempenho. E como vocês viram, os testes de desempenho é algo bem que entra bem